Ok, iniciando mais uma gravação. Pronto, vamos lá. Natanael, pode-se dizer que foi na Grécia Antiga que a ginástica ganhou grande destaque? Sim, com certeza, viu? Foi justamente o tema da nossa aula, tá? Que na Grécia Antiga, como é o berço da nossa área, por assim dizer, através do esporte e da ginástica, não propriamente dito como a educação física, mas lá foi onde houve o surgimento, o alavancamento da nossa área, ok? O berço mesmo de surgimento, que na Grécia Antiga, na pré-história, era tudo por instinto, assim como dito na nossa aula anterior, tá? Então, só finalizando aqui o pensamento do Aristóteles, né? Até os 21 anos, pesados exercícios corporais e regime alimentar, planificando o corpo dos homens para as necessidades de guerra ou da guerra, tá? E aí, Kleber, como era a educação em Esparta, tá bom? Ao longo do tempo nós vamos estar parafraseando, conversando com alguns filósofos, mas também a gente vai estar pulando aí para algumas regiões, tá? Então, o sistema de educação em Esparta, tá bom? Possuía o melhor exército da Grécia, ok? Por isso educava os jovens ao exercício físico dirigido às atividades guerrilheiras. Então, um dos primeiros aspectos da educação em Esparta era esse, porque eles possuíam tanto o melhor exército como também o melhor programa de criação aí, por assim dizer, direcionadas a atividades guerrilheiras, tá? Eu estou utilizando uma palavra bem contemporânea, que é programa, mas não era assim, tá? A ginástica para os espartanos tinha o compromisso de fortificar o corpo, preparando para a guerra e a defesa da polis, né? Ou seja, da nação deles, tá? Unida à ginástica e aos exercícios militares, continuou a ser praticada a dança e a música, mesmo ocupando um lugar secundário. Percebam aí que nós vimos dois estudiosos aí, tanto Platão como Aristóteles, né? Cada um com um aspecto ideológico diferente, através da sua filosofia, mas eles até então não tinham selecionado pesos e medidas para poder dizer mais exercício, é mais educação, é mais arte. Aqui, na educação em Esparta, nós tínhamos sim o caráter educativo ou cultural através da dança e da música, só que agora ocupando um lugar um pouco mais secundário, ok? Posteriormente, Esparta valorizou o exercício físico como uma atividade recreativa e esportiva, onde abriu espaço ao prazer da competição e da ginástica, tá? E como era o processo de educação em Atenas, Kleber? Atenas também tinha sua ginástica voltada para a orientação militar. Na maioria dessas nações aí dos tempos antigos, a gente vai ver sempre uma predominância por desenvolver essa questão militar, o poderio militar através das pessoas enquanto militares, tá bom? Porém, o governo aristocrático começou a decair e abriu espaço para uma educação corpórea, tá bom? Educação através do corpo mesmo. E é claro, um dos aspectos mais importantes aqui que se fala de uma forma bem contemporânea seria os Jogos Olímpicos, tá bom? Então, os primeiros Jogos Olímpicos eles aconteceram em 1479 a.C., tá bom? E a última foi disputada em 393, depois, quando o imperador proibiu a adoção aos deuses e cancelou os jogos. Ei, Kleber, o senhor, tipo assim, o primeiro jogo a ser atribuído assim foi o futebol, que foi pelos romanos. Pelos romanos, tá dizendo assim, o primeiro, quem idealizou o futebol, tu quer dizer, é isso? Eu acho que, peraí, deixa eu explicar pro senhor que eu acho que fiz as perguntas uma vez. Primeiramente, foi os romanos que coisou o futebol, não foi? Pronto, a gente vai ver que aqui, você viu que anteriormente eu citei quais eram os dos jogos da Grécia Antiga?
Aí na Grécia Antiga já tinha os jogos de bola. Não como a gente conhece hoje em dia. É isso que tu quer dizer? Se surgiu a partir da Roma, da Roma Eu Antiga? queria saber se surgiu a partir da Roma Antiga. Pode ser que tenha surgido com um aspecto mais parecido do que a gente vê hoje, tá? Mas a gente já tinha sim Tá. jogos de bola na Grécia Antiga, ok? Mas ele foi o primeiro a ser estabilizado? Oficializado, não porque a gente vê. Não, Sim, pode dizer, porque Val. tem futebol, tem voleibol, eu queria saber qual foi o primeiro a, entendeu? Grécia A Antiga, foi como eu disponibilizar. citei aqui para vocês. Nos jogos antigos tinham jogos de bola, ok? Então já surgiu Então desde a foi Grécia Antiga. Aí é claro, como cada nação às vezes toma para si como criador ou reformulador, por assim dizer, quando se cria regras, implantação de regras, aí passa a dizer que as primeiras regras surgiam naquela época, naquela civilização, tá? Mas nós já Professor, tínhamos jogos de bola na Grécia Antiga. Pode falar. é, como é que o futebol foi estabilizado ela tá dizendo aí, na Grécia Antiga, se foi surgido mesmo oficialmente na Inglaterra, que foram os ingleses? Pronto. Aí, como a gente conhece hoje em dia, entendeu? Não, Hã? não, Tu não entendeu como é que eu tô dizendo? Por exemplo, jogos de não, eu entendi bola. sim, Pronto, vá. igual o senhor está dizendo aí. E lá na Grécia Antiga, Nós já o tínhamos jogo tinha vestígios de jogos de bola. Ok? Até isso, aqui então mas tudo entendido. isso aí é tudo entendido. Mas o surgimento mesmo do futebol não foi na Inglaterra, não foi os Aí é ingleses que inventaram o quando, futebol? justamente, jogo de bola é diferente do futebol. Ok? Às vezes a gente vai ser pego aí pela nomenclatura. Pode ser um jogo de bola? Pode. Agora o senhor tá embaralhando minha cabeça aqui todinha, viu? Ó, é o É porque seguinte. mudar as regras. As Tá regras dando são notado com o diferentes. meu aqui, viu? Pronto, ó. Quando você for ver na história do futebol, o que é futebol? O futebol, ela é uma atividade institucionalizada, com regras, com federação, com tudo no mundo. Onde é que surgiu? Quando vocês estiverem nessa disciplina de futebol e futsal, vocês vão ver todo um aspecto histórico da evolução do futebol. Mas a origem dá-se aonde? Lá na Inglaterra. Surgiu-se tal, o futebol. Às vezes o jogo de bola pode não ser considerado futebol. Por quê? Não quer dizer que você vai só chutar com os pés, que só o goleiro pode pegar com a mão, que tem tantos gols para fazer, que tem Pode ser tudo na dor. determinada área. Tá entendendo como é que eu estou dizendo? Uma forma institucionalizada. O que é que a história mostra na história do futebol, para não causar tanta confusão e não entrar tanto aí quando vocês estiverem estudando essa disciplina. De uma forma institucionalizada, vai dizer que é na Inglaterra Antiga. Só que se você procurar, vamos lá, haviam jogos de bola na Grécia Antiga? Sim. Será que o jogo de bola pode ser considerado futebol? Tá entendendo o que é que eu estou querendo dizer? Henrique? Entendi. Dá pra dar desenrolando aqui. Cuidado para você não confundir. Querer, por exemplo, na Grécia Antiga era futebol. O que é futebol? Futebol tem todo um aparato de regras, tá bom? É isso. Às vezes você pode pensar, eu tô arremessando, eles têm os jogos de bola arremessando com a mão. Tu já poderia dizer que é o handball? Teoricamente você pode pensar, se assemelha muito ao handball. Só que era um jogo de bola que às vezes poderia utilizar a mão, o pé. Então quer dizer que é futebol e handball, um foothand, tá entendendo? Institucionalizado, ou seja, como um esporte futebol, você vai ver sim, através da história, quando estiver estudando, que aí eu não quero me atravessar muito, porque senão vou entrar em outra disciplina, que é do campo esportivo coletivo, que é do domínio de outro professor, seria o futebol, vai dizer que é datado lá da Inglaterra, tá bom? Só que jogos de bola pode ser qualquer jogo com bola, com a mão, com o pé, tá bom? Pode ser na água, fora da água, que a gente tem o exemplo do polo aquático, tá bom? Mas na Grécia Antiga a gente já tinha assim os jogos de bola. Mas é uma boa que a gente fica até... Eu já penso aqui, poxa, está causando essa confusão, que tá a gente passar uma pesquisa para vocês verem como é, né? Mais pra frente a gente discute isso aí, ok? Então, os Jogos Olímpicos significaram... Meu fone tá fazendo zoada para vocês? Não. Tá fazendo um som estranho para mim, mas acho que não fica na gravação não.
Os Jogos Olímpicos significaram um intercâmbio cultural, né, entre as cidades-estado gregas e eram realizados para celebrar a paz entre os povos gregos, tá bom? Então aqui nós já tínhamos os primeiros vestígios dos Jogos Olímpicos, tá bom? Aí você pode entender, Jogos Olímpicos, Olimpíadas, quando é que surgiu? A gente vai já discutir isso aí mais pra frente, tá? Então as Olimpíadas ocorriam naquela época de 4 em 4 anos, tá? Os jogos assumiam o nome dos locais em que os acolhiam. Então, quando era na cidade, por exemplo, Jogos Olímpicos, a gente tem a ideia que ia ser executado aonde? Lá em Olímpia, né? Acho que o nome da cidade seria essa. Píticos, né? Então, se eu não me engano, a cidade é Pitos. Acho que é Pitos o nome. Então, ou seja, os Jogos Olímpicos assumiam o nome em detrimento da cidade que ia ser sediada, ok? Dúvidas, pessoal, aqui? Acho que não, né? Então, e os grandes jogos, né? Então, como eram divididos? Eles eram divididos em 4 partes, tá? A primeira e terceira disputa no estádio, segunda disputa no hipódromo e quarta parte consistia na distribuição, dos prêmios que eram entregues diante do templo de Zeus. Então, a gente vê sempre a Olimpíada muito atrelada aos deuses, tá bom? Até então, um tempo atrás, quando os atletas recebiam medalhas e tal, eles recebiam o ramalhete de flor, que é basicamente quando as pessoas iam fazer culto aos deuses, davam tanto o ramalhete de flor, como também poderia ser oferendas através de sacrifícios, tá bom? E tinha também aquela flor de loureiro, se eu não me engano, se colocava na cabeça, que era tipo uma coroa, tá bom? Então, os jogos eram, quais seriam as provas? Provas de corrida, luta livre, né? Que eram brutais, e se não fosse tomado cuidado, poderia acontecer até casos de morte, tá bom? Corridas de biga, uma coisa que a gente não vê mais hoje em dia, seria uma carroça puxada por cavalos, tá bom? Lançamento do disco, que aí é muito parecido mesmo com o atletismo, com o lançamento do disco de hoje em dia, tá? Remo, aí tinha o pentátulo, né, que era a combinação de disco, dardo, salto, luta e corrida. O pancrácio, né, que era a luta similar ao boxe, que são permitidos todos os golpes, incluindo até mesmo o estrangulamento, ou seja, teoricamente eu poderia dizer que o pancrácio seria a luta livre de hoje em dia, tá? Corridas equestres, corridas de cavalo e corridas de mensageiros e trompeteiros, tá bom? Então essas aí eram grande parte dos esportes que aconteciam nos grandes jogos. Kleber, Oi. nesses. Como o futebol aí mesmo, assim, não só em relação ao futebol. Esses jogos aí que já tinham meio que regras, melhoria a cada dia, já existiam os nômades, não era? Na época. Aqui? Sim. Sim, tinha É uma também. pergunta. Porque eles ficavam, assim, eu poderia dizer que é uma civilização, mas no caso os nômades é que ficam mudando ainda de região para região, não é? Assim, a gente vai O quê? No caso você está falando do nomadismo, que eles ficavam mudando de uma região para outra. Mas tipo assim, mas os nômades também, eles não tinham um avanço? Tinha um avanço avanço. na Só coisa? que aqui, por exemplo, na Grécia Antiga, a gente já tem uma civilização, pelo menos é o que mostra a história, livros e filmes também, era uma civilização mais avançada, né? Por exemplo, eles dificilmente chegavam numa região, consumiam tudo e se mudavam. Aqui eles já tinham a parte da agricultura desenvolvida e tal. Teria mais um processo de uma civilização nômade com uma junção do sedentarismo, tá bom? Eu posso dizer assim, sedentarismo Sim, de entendi. chegar a estabelecer uma família, não vou dizer uma família, mas um local, criar animais, agricultura, se fortalecer ali e não ficar direto se mudando, tá bom? Por isso que a gente não vê tanto isso falando na própria história sobre a Grécia Antiga de civilizações nômades, porque nômade chegou a exaurir os recursos, se muda, né? E aqui não, a gente já tem uma cultura mais desenvolvida, tá? Eles eram intelectualmente mais desenvolvidos, né? Até mesmo é o caso aí dos filósofos.
Aí, quando a gente está estudando um pouquinho lá da própria pré-história, a gente não tinha nada de filosofia, né? Tudo era por instinto. Quando eu começo a pensar, a agir de uma forma intelectual, agora não, eu já não tenho mais por instinto. Agora eu tenho mais por experiência. Eu começo a refletir e pensar naquilo que eu faço hoje, que eu vou fazer amanhã, ou até mesmo através de alguma arma que eu for produzir. Para que serve essa arma? Para me defender disso, disso e disso, tá? Aqui é mais uma sociedade bem pensante, tá? Então eles tinham muita cultura agrária, de animais, é tanto que os exemplos dos jogos, tá? Os jogos a gente tinha aqui o domínio de animais. Na pré-história a gente não via tanto esse domínio de animais. Aliás, era mais extinto, então eles comiam os animais, né? Ok? Curiosidades que a gente pode dar uma olhadinha aqui. Então os gregos acreditavam que os deuses que escolhiam os vitoriosos, tá bom? Acreditavam que a deusa Nike, tá? Que significa vitória, para quem nunca soube aí o significado da marca Nike dos tênis, tá bom? É vitória, ou então vitoriosa ou vitorioso em grego, tá bom? Desceria para a pessoa escolhida e daria um presente divino em forma de coroa ou fita. Foi uma situação que eu acabei de citar anteriormente, né? Que os vencedores em determinada modalidade, digamos aqui a corrida equestre, né, de cavalos, quando ele vencia, ele tanto poderia ganhar essa coroa ou fita, né, que é feita de flores, uma representação aos deuses, como também um ramalhete ou alguma coisa de ouro, tá bom? Os Jogos Olímpicos no início se chamavam Jogos Pan-Helênicos, tá bom? E o termo Olimpíadas, na verdade, era o período de 4 em 4 anos, por isso que mudou-se e adotou-se até hoje, né, o nome como Jogos Olímpicos. Se não seria Jogos Chineses, Jogos Americanos, Jogos Brasileiros, se fosse em detrimento da cidade, né? Mas dá-se o nome de Olimpíadas pela prática de ser de 4 em 4 anos, tá bom? Que era o tempo que levava para ocorrer novamente os Jogos. Os atletas participavam das Olimpíadas e ginásticas, uma curiosidade bastante importante, é nus, tá bom? Pois acreditavam que a beleza do corpo escultural deveria ser admirada. E antes das provas, o atleta se despia e utilizava óleo de oliva e areia para a proteção do sol, tá bom? Então, é uma curiosidade bastante importante, principalmente nas modalidades de luta, né? Eles praticavam elas totalmente nus, tá? Ou às vezes, dependendo com o avanço já da sociedade, só com eu poderia dizer assim, uma toga, uma cueca, tá? Regra das Olimpíadas, tá, Kleber? Você acabou de citar o surgimento dos Jogos Olímpicos, um pouco da história, quais seriam as provas, mas quais seriam as regras das Olimpíadas clássicas, tá? Eu estou falando das Olimpíadas ainda no período grego, para que não haja confusão com os dias de hoje, tá? Então, os jogos tinham como regra, primeiro, era proibido para escravos e bárbaros, então nenhum desses dois tipos aqui, tanto escravos como bárbaros, poderiam participar ou assistir os Jogos Olímpicos, tá? Proibidos, condenados por crimes infames, homicidas e multados pelo Estado, tá? Concorrentes devem se inscrever dentro do prazo, estagiar na Élida e prestar juramento. Então, tem uma questão até bem patriótica, né? Assim, teria que ter uma pré-experiência daquilo para poder participar. Regra, os atrasos desclassificam. Então, ou seja, o atleta chegou atrasado, ele estava desclassificado. Até hoje é assim. Mulheres não podem comparecer no autos ou campos de corrida durante os jogos, tá bom? Principalmente pelo aspecto de que os homens, às vezes, dependendo da competição, eles praticavam totalmente nus, né? Proibido matar o adversário, tá? Proibido manobras desleais para vencer. Proibido intimidar, oferecer dinheiro ou usar qualquer artifício para corromper o adversário. Isso é uma questão bem ética do fair play, né? Aí será açoitado quem tentar corromper juízes. Proibido manifestações contra as decisões do juiz. Então, ou seja, o juiz tomou uma decisão, essa decisão ela era solene. O juiz aqui seria os árbitros, para a gente entender assim, tá bom? Imagina hoje no futebol, quem fizesse isso ia ser açoitado. Os descontentes Professor. podem... Oi.
se era proibido matar e tinha daquele jogo que não tinha regra, tipo que podia todos os golpes, estrangulamento. Aí se ele matasse sem querer, assim. Ele ser desclassificado. Ele ia ser desclassificado, entendeu? E possivelmente poderia tomar açoitadas ou ser preso, tá? Entendeu? O jogo não, assim, a modalidade daquela luta que é o pancraço, né, que pode estrangulamento, muito parecido com boxe, é igual o MMA, por assim dizer hoje em dia. Você pode bater, você pode estrangular, pode apagar, mas você não pode matar o cara, tá? Ok? Deu pra Esse entender? negócio do dinheiro existe no futebol, viu? Porque eles compram as pessoas. Existe sim, por isso que eu fiz aí, imagina se